Olá pessoal, retornando então para a nossa segunda parte da 13ª aula da disciplina Navegação Estimada e Costeira. Vamos então ver nesses 40 minutos desse vídeo essa aula 2.8, essa aula em PowerPoint, aula em slides, aula 2.8, cartas náuticas digitais, né? Na metade anterior a gente viu uma parte final da aula 2.5, 2.6, depois vimos um pedaço da 2.7. A gente vai complementar a aula 2.7, que é a aula que tem os exercícios práticos nas cartas náuticas a partir de quinta-feira, tá certo? Então vou já adiantar aqui na parte de aula online essa aula 2.8, que pode ser feita na parte online, para a gente só deixar para a parte presencial os exercícios na carta náutica, tá certo, pessoal? Então, cartas náuticas e digitais, né? Vocês nem viram ainda, quer dizer, já testaram a carta náutica, porque acho que eu mandei pedir para os mais antigos entregarem a vocês, mas não conseguiram ainda, digamos assim, ter um acesso, né? Acesso profissional, formal, a uma carta náutica de papel, né? E a gente já vai falar de carta náutica digital. A carta náutica de papel a publicação, a ferramenta mais importante do navegante, certo? Com ela é que você se localiza, com ela é que você coloca ali aquele símbolo da arte, né? A plotagem, onde eu estou, para onde eu vou, né? Então, é fundamental a carta náutica. A carta náutica é algo que a gente tem que valorizar muito, tem que dar muito respeito. E ela, essa em papel, sempre foi realizada, sempre foi usada e ainda é usada até hoje, com certeza, mas com essa facilidade toda de comunicação, de internet, principalmente essa parte do GNSS, né, Global Navigation Satellite System, que também ficou, digamos assim, mais barateado, mais fácil, né? Então facilitou-se essa confecção, né, em prol da segurança da navegação, em prol também da facilidade de você ter uma navegação mais fluida, mais segura e mais interessante, essa construção de uma navegação em tempo real. Navegação em tempo real significa, por que é em tempo real? Porque com a carta de papel você tem que ir lá fazer a plotagem, né? Achar a posição e depois você vem na carta e coloca a posição. Você fala, eu estava aqui quando eu tirei a posição. Na carta náutica não, você vai dizer, você vai ver na carta, eu estou aqui, o teu navio realmente está nessa posição, o teu navio vai estar, né? Aqui são dois tipos de carta raster e carta vetorial, os dois tipos de cartas náuticas digitais, né? Carta tipo raster e tipo carta vetorial, são os dois tipos que são conhecidos, né? E então o principal é a navegação em tempo real. A navegação em tempo real, ou seja, você vai estar olhando na carta e vai estar vendo o seu navio onde ele realmente está. Na carta de papel não, na carta de papel você coloca a posição depois de tirar as suas linhas de posição, né? Seja de marcação, de alinhamento, de isobatimétrica, radar, eletrônica, né? Então você vai lá e vai ter que ter trabalho de colocar a posição na carta, e quando você bota a posição na carta já passou 1 minuto ou 2, ou seja, então você não vai dizer eu estou aqui, eu estava aqui, né? Eu estava aqui, na verdade aquela máxima que eu coloquei lá na primeira aula, eu estou aqui, vai ser eu estava aqui, porque tem que ser muito rápido para você plotar, você tirar as linhas de posição e colocar na carta. Então, e a carta náutica então, com essas facilidades né, no meio digital, facilidade de informação dos satélites. Na verdade, os satélites trabalham com linha de posição, são 24 satélites cada sistema, né? Sistemas tem o GPS, que é americano, tem outros sistemas que são europeus, russo, japonês, tem vários sistemas espalhados pelo mundo aí, certo? Mas o GPS é o mais conhecido, certo? Mas tem outros sistemas também que vocês vão ouvir falar provavelmente lá na parte de navegação eletrônica, eu esqueci agora o nome dos outros. Mas esses sistemas facilitam bastante, são usados até aqui no Brasil, ali na Bacia de Campos, ali, o sistema russo, que eu esqueci agora o nome, o sistema de posicionamento russo é bastante usado. Então basta ter um receptor, né? Você recebe dos 24 satélites, são linhas de posições que se cruzam e te dá a tua posição, e são usados principalmente na posição das cartas digitais, nas cartas raster ou vetorial, e funcionam aqui nesse stand aqui, que seria o ECDIS, né? Ou o SS, né? Electronic Chart System, que aceita, que suporta a carta raster, ou Electronic Chart Display Information System, o ECDIS, né?
que tanto suporta a carta raster, mas principalmente a carta vetorial. A carta vetorial tem uma vantagem, ela é um banco de dados, uma base de dados, enquanto que a carta raster simplesmente é uma cópia da carta em papel. Então com ela você não interage, você não pode colocar um alarme, me informar quando eu estiver com 20 metros de profundidade. Aqui não, aqui você tem vários alarmes que você pode colocar quando o navio se aproximar a tal distância, quando uma profundidade chegar a tal valor. Então quando eu me aproximar de terra, tantas milhas, então tem várias possibilidades que você pode interagir com a carta vetorial. Com a carta raster não, você trabalha com ela mais ou menos como uma carta em papel, que inclusive você empregando a carta raster, você obrigatoriamente tem que ter a carta em papel atualizada a bordo para qualquer dúvida você tirar por ela. Então, ok, pessoal? Vamos lá então. Os erros de navegação, né? Os erros de navegação, aqui a gente vê alguns exemplos aí, aqui o Costa Concórdia, né? Então, os erros de navegação geralmente são erros humanos por falta de habilidade, falta de oportunidade de alguma decisão mal tomada, né? Então, claro, às vezes existem os erros da máquina, da falha da máquina, do leme, né? Mas então, os erros da navegação, a sistema digital veio para favorecer, para diminuir os erros da navegação, para que essas falhas humanas fossem mitigadas, fossem reduzidas para que houvesse menos erros de navegação. E aí, então, se propôs a integração dos sistemas, né? Aqui fala em GPS, mas na verdade a gente tem que falar em GNSS, Global Navigation Satellite System, porque o GPS basicamente é esse sistema americano, mas tem outro que é russo, tem outro que é europeu, né? Então tem vários sistemas que são de posicionamento satélite. O radar, vocês vão ver lá em navegação eletrônica, a carta náutica que a gente está vendo aqui agora, agulha giroscópica, nós também já vimos, certo? Já estudamos. O piloto automático, que é outro equipamento que também é bastante empregado na marinha mercante. O ecobatímetro, que é outro equipamento, aquelas profundidades, você vê ali. E o odômetro, que a gente já conversou com ele também aqui, que sai aquela informação naquela fração, lembra? Que a gente bota em cima a hora com o fuso horário e embaixo o valor das milhas navegadas. Então todos esses sistemas, né, que existem, eles vão convergir para aqui, ó, certo? Onde está aqui a cabecinha de um dos senhores e uma das senhoras, certo? Vai convergir para cá, porque aqui é que está, todas as informações convergem para a cabeça de um órgão, e são tudo decisão, tudo apoio à decisão de quem está ali no passadiço, na frente de um naviozão desse aqui, lá dentro do passadiço, você tem que tomar decisão. Vou para boreste, vou para bombordo, ou mantenho rumo? Dou mais máquina, reduzo a máquina, ou mantenho essa marcha? Então, esse que está aqui, onde está indo a setinha aqui, que é a cabeça de um dos senhores, de uma das senhoras, que vai tomar essa decisão em função dessas informações. Por isso vocês têm que saber muito bem, a gente está começando nessa parte da navegação básica, tem que saber muito bem como, digamos assim, para que serve cada informação dessa e como os senhores vão trabalhar com ela, né? Então, a integração de sistemas, aqui parece uma fragata, mas poderia ser um navio mercante, né? A carta náutica em papel, aqui novamente, agulha magnética, giroscópica, o peloro, né? Que a gente tira as marcações, o radar, o ecobatímetro, o domo, o EIS, tudo isso, carta náutica em papel, o GPS, a agulha do GPS aqui, sendo aí, aqui é o mostrador do GPS que fica no passadiço, sendo conduzido tudo por um equipamento único, o ECDIS, né? Electronic Chart Display Information System, né? Então tudo aqui vem para cá e aqui na frente desses ECDIS quem vai estar? Uma das senhoras, um dos senhores vão estar olhando para essa carta, para esse display e decidindo. O que eu faço? Mantenho esse rumo? Dou leme a boreste? Dou leme a bombordo? Adianto a máquina? Reduzo a máquina? Mantenho a marcha? Aí os senhores é que vão decidir. Certo? Quem vai tomar a decisão é a cabeça dos senhores em função de quê? Do conhecimento. Por isso que a parte mais importante é a mulher, é o homem que está lá controlando. Tudo isso aqui são informações técnicas, informações que vão lhe passar e dizer, tem um navio se aproximando, tem um navio se afastando, tem um banco se aproximando por bombordo, vai para boreste. Aqui até esqueci de citar o sextante, né, da navegação astronômica. Então o ECDIS é um equipamento que concentra essas informações, é importante aí, certo? Vocês vão ver em navegação eletrônica, depois tem um curso aqui só de operador de ECDIS, né? Que é aí do lado da nossa sala, a Golf 104 tem a sala de ECDIS, né? Navegação em tempo real, como a gente falou, a gente vai olhar para esse quadrinho e vai ver um naviozinho aqui que vai estar
recebendo todas as informações desse sistema aqui, não só o navio, mas navios que estiverem próximos e tal, e vai dar então, as cartas digitais foram, digamos assim, o grande aperfeiçoamento, né, que conseguiu concentrar e receber desses sensores essas informações e passar para o decisor. Quem é o decisor? É o oficial de náutica que está no passadiço, passar a navegação em tempo real. Isso é ótimo, é maravilhoso. Temos que saber navegar em tempo real, mas se qualquer um desses sensores der problema, tem que saber navegar sem ele também, inclusive o próprio ECD, certo? Então temos que saber navegar também, não em tempo real, mas no tempo que for possível, certo? Mas navegar com segurança, sempre. Né? Aqui, pessoal, gente, esses slides aqui é só para mostrar, falar um pouco de carta náutica. Como é que faz a carta náutica e depois a carta náutica eletrônica. São os órgãos da Marinha responsáveis para produzir as nossas cartas náuticas, né? Aqui a gente tem a Diretoria de Hidrografia e Navegação, aqui está o símbolo da Hidrografia e Navegação. Desculpa, eu vou dar um espirro. Desculpe aí, vamos lá. Diretoria de Hidrografia e Navegação, com seu símbolo, com o seu brasão, né? E aqui são 1, 2, 3, 4 organizações militares que, ligadas à DHN, digamos assim, são responsáveis pelas cartas da navegação. E a gente vai ver até como é que se faz uma carta daqui a pouco, rapidinho, só para dar uma notícia para os senhores, né? Nós temos aqui a base de hidrografia da Marinha, que é todo esse setor aqui, é ali logo na chegada em Niterói. Quando você chega de Ponte Niterói e olha para a direita, você vê tudo isso aqui lá na ponta da armação, né? Então a base de hidrografia da Marinha, que é a parte de estrutura, a parte terrestre estrutural, que é importante. Talvez a parte mais importante seja essa aqui, o grupamento de navios hidroceanográficos, que são os navios que fazem os levantamentos hidrográficos e trazem os dados para fazer a carta, para atualizar as cartas. O Centro de Hidrografia da Marinha, esse centro aqui é um centro, digamos assim, é o cérebro dessa parte de fazer, porque ele é que tem o processamento, como é que faz a carta e tal, os dados vêm dos navios, vêm da base de hidrografia e também vêm do CAMERRE. O CAMERRE é o Centro Almirante Moraes Rego. Essa aqui é responsável pela sinalização náutica, então a parte dos faróis, das boias, são muitos instrumentos que tem dessa parte. Tá? Então a DHN é responsável por toda essa parte, é só para mostrar aos senhores aí, dentro do Brasil, dentro da Marinha, quais são os órgãos responsáveis pela confecção, né, das cartas náuticas. E aí as cartas náuticas aí, olha só, são 564 cartas náuticas em papel, certo? E essas cartas náuticas estão, digamos assim, demonstradas aonde? Naquele catálogo de cartas e publicações. Repito mais uma vez, é fundamental os senhores conhecerem essa publicação. Catálogo de cartas e publicações tem todas essas cartas lá lançadas. Tem carta do Brasil, carta da África, carta da estação Comandante Ferraz, lá do Polo, né? E aqui é como é feito, ó, posicionamento óptico e eletrônico baseado em terra, né? Então aqui como é que o navio, né? Aqui seria como se fosse uma construção numa posição, e daí na posição tira tanto posição em terra como posição no navio. O navio está aqui, aliás, aqui essa parte de terra, né? Então acho que faz aqui ligações, cruzamentos com posições, com marcações, e depois então com ecobatímetro para saber a profundidade, e depois então sai essa folha de bordo, que seria um rascunho da carta náutica. A gente vai ver daqui a pouco nos slides como é que ela é feita. E uma coisa que veio, digamos assim, ajudar muito na parte de confeccionar a carta náutica foi o tal do feixe. O feixe antes era um feixe muito direcional. O feixe foi ampliado, tem um nome próprio, feixe multifeixe, então ele tira uma vantagem. Antigamente era feito assim, você passava por aqui e ficava esses intervalos, que chamavam, como é que chamava isso aqui? Esqueci o nome, mas tinha um nome disso aqui, esse intervalo não passava nada, porque não dava, se você fosse passar feriado, o nome desse intervalo, lembrei, feriado, esse intervalo aqui que era perigoso, porque aqui podia ter um alto fundo, alguma coisa, e o navio não tinha como passar em todo lugar. Já com o multifeixe, isso aqui é um sonar, né? Um sonar multifeixe, ele então consegue captar todas as informações a uma insonificação muito maior do que era feita anteriormente, né? Olha lá como é que é. Olha só, havia uma distância aqui de 100 metros entre uma passada e outra. E agora aqui você, com um multifeixe de 50 metros, você pega tudo que tem lá no fundo do mar, tá certo? Só para mostrar a vocês como é feita a carta náutica. A varredura sonar e batimetria multifeixe. Então tá vendo aqui, ó, como é que é a multifeixe aqui, ó.
E aqui ele tem ainda um outro aqui atrás que a gente chama de sai descansonar, é o peixe. Ele puxa aqui também uma outra ensonificação também. Então aqui esse navio consegue fazer pelo multifeixe e também pelo sai descansonar. 100% de ensonificação do fundo. Isso é uma segurança maravilhosa para nós que somos navegantes. Os pilares da cartografia, então, o multifeixe, certo? Que facilita, que pega 100% da ensonificação, um contato com o satélite, um banco de dados apropriado, pela ISO 9001-2002, a internet. Isso aqui poderia ser tudo interligado. Em alguns países isso já é, ou seja, o navio que está fazendo o levantamento de uma área já manda direto para as cartas digitais, né, cartas vetoriais dos navios, já a atualização. Entendeu? Isso aqui já tem, no Brasil ainda não é assim, mas existem países, né, mais desenvolvidos que, se por acaso, se um navio hidrográfico está fazendo um levantamento de uma área, está atualizando uma área, as cartas vetoriais estão sendo atualizadas automaticamente no momento que você consegue as informações, que você tem uma informação que seja mais atual, que seja relevante para a navegação, ela já vai para lá e o navio mercante fica sabendo. Tá certo? No Brasil ainda vai ser assim, cartografia náutica, pilares, né? Então um radar multifeixe, um banco de dados muito forte, muito bem feito, internet, né? Com 6G, 80G, sei lá quanto G, um satélite, né? Um sistema de satélite bom também e um receptor a bordo também que faça a sua parte, né? Aqui está, isso aqui é mostrando um casco sobrado, como é que ele aparece, né, na parte do sonar lá, tá? Então só para mostrar aqui as informações aqui a parte encarnada é a parte mais rasa, a parte verde é mais profunda, né? Aqui ó, essa parte aqui que foi feita aqui, insonificação, acho que aqui, eu não sei exatamente aqui, acho que é a entrada do Porto de Santos, não sei exatamente onde é isso aqui, no Espírito Santo aqui, fotocarta cedida pela praticagem do Espírito Santo. Foi feita essa área aqui na entrada do Porto de Vitória. E aqui, levantamento multifeixe do canal de São Sebastião, né? Que é um porto ali, uma ilha entre Rio de Janeiro e São Paulo, onde tem ali um terminal da Petrobras, né? O navio hidrográfico Taurus em 2005. E aí dá para ver melhor, né? A parte azul é a parte mais profunda, quando começa a chegar para o encarnado é mais rasa, né? Aqui dá para ver aqui por onde é que os navios devem navegar para poder chegar até os terminais. E aqui o sai descansonar, como eu falei a vocês, conhecido como peixe, ele é rebocado e consegue fazer uma ensonificação junto com um multifeixe que dá 100% de ensonificação do fundo. Aqui nós temos ali na Baía de Ilha Grande, ó, tem o aqui da Ban e o Pinguino. O Pinguino até já mergulhei nele quando era mergulhador. Eu sou mergulhador, mas quando eu fiz o meu curso de mergulho, a gente fez um mergulho lá. Então aqui da Ban e o Pinguino, e aqui vai mostrar como é que eles aparecem aqui, ó, esse aqui, ó, aqui da Ban, como é que eles aparecem no sonar? Aparece dessa forma, sendo rebocado aqui. E aqui o Pinguino, aqui vai aparecer o Pinguino, essa é a foto do Pinguino. São dois navios que estão afundados, dois cascos só sobrados, né? Então, aqui é para mostrar como é que uma carta é feita assim, rápido, 3 slides só. Começa sendo feita assim, aqui o Camerê informa qual é a posição exata aqui, a parte de terra faz toda essa parte da topografia, né? Então tudo é bem desenhado aí, uma combinação. Aí depois por cima vem os dados da folha de bordo, aquilo que eu falei a vocês, a folha de bordo que é feita, lembra? Com aquela nossa projeção UTM, né? Universal Transversa de Mercator, que é bastante precisa, daí sai de lá e vem aqui para a projeção de Mercator, então normal, com os dados, todos esses pontinhos aqui são números que indicam a profundidade. Aqui a gente já tem aqui a isobatimétrica, né? A isobatimétrica de 5 e de 10 metros, e finalmente a carta no seu momento final fica assim, tá certo? Aqui estão aqueles auxílios à navegação, ó, que a gente tem isobatimétrica de 5 metros, né? Aqui nesse azul, quer dizer, tudo que está para pé de terra, além dessa linha aqui, é menos de 5 metros, é só ver, ó, 2 metros, 0 metro, 3 metros, 3 metros, e depois daqui é tudo 5,3, 5 metros e 30 centímetros, 5 metros e 10 centímetros, 7,10, né? E depois desse azul mais claro daqui para lá, aqui é a isobatimétrica de 10 metros, tá certo? Aqui, ó, 10, tá? Tá marcado nela, tá bom? Então essa carta aqui mostra bem a isobatimétrica de 5, a isobatimétrica de 10, os auxílios à navegação, as profundidades. Aqui, ó, esse L aqui é aquela indicação de... S é send, L eu não sei o que é não, esqueci.
tem que ver na carta 12.000. Me lembre na quinta-feira de ver o que é L, esse lima aqui. É uma indicação de profundidade, de tensa, indicação de tensa. Aqui, qual é a tensa que tem aqui? O S é sand, R é rock, L eu não sei o que é, cascalho? Não, acho que não. Não lembro o que é L. Vamos ver na carta 12.000, me lembre, quinta-feira, hein? Pra gente ver junto aqui o que é o L. Tô devendo essa para vocês, tá certo? Tem outra indicação aqui de tensa não, só tem esse L mesmo, tá? Esse A6 aqui que eu também não sei o que é não. Ah, tem A. A e L aqui, então A é um tipo de tensa e L é outro, tá certo? Vamos ver esses dois lá na quinta-feira. Então essa é a carta final, então aqui esse porto aqui é o porto ali, é o norte do Porto do Riacho, Porto do Riacho, né? Acho que é Porto do Riacho o nome desse porto aí. Ó, cartografia náutica privativa da Marinha, né? Tá? Então ela é que faz esse trabalho e para garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica. Certo? DHN Serviço Hidrográfico. Então mais uma vez aí, ó, lá em Paranaguá, nós tivemos aí prioridade para a realização de novos levantamentos hidrográficos, e aqui é aquela diagrama de levantamentos que a gente acabou de ver no vídeo anterior, né, dessa aula mesmo. A gente vê aqui, ó, a parte alfa, que é esse trechinho aqui, ó, foi feito em 2003, 2002, de cobertura total multifeixe. Então, ó, bem seguro, certo? Total multifeixe. Já a outra parte B, que é aqui, ali, aqui, em 1992, de 87 a 92, nessa escala, e em 79 nessa escala, nesse período. Então aqui a gente tem que essa área alfa aqui é mais segura, aí foi cobertura total multifeixe, olha lá. Então é garantido que está, ou seja, você vai ter uma carta com boas informações para navegar aqui. Vamos passar então agora as nossas cartas náuticas, né? Como eu já falei, as cartas náuticas digitais se apresentam em dois formatos. Formato raster, que seria um formato de um escaneamento das cartas em papel, e elas se apresentam numa tela, como está aqui, tá? Se apresenta na tela, uma carta de papel, você navega, em vez de ser na carta de papel, navega na tela aqui, mas o navio até aparece aqui e tal, mas não é uma coisa que você possa interagir. Já a carta vetorial não, é uma base de dados, é um banco de dados que vem em camadas, então ela serve com uma interação muito maior, digamos assim, é preferencial para o uso no ECDIS, né? E é considerado até alguma situação, você tendo carta vetorial a bordo, você pode, em algumas situações, internacionalmente, pode dispensar a carta em papel, tá? Electronic Nautical Charts, são as cartas vetoriais, ENC. A carta raster é Raster Navigation Chart. E o SS e o ECDIS são os dois sistemas que aceitam essas cartas, Electronic Chart System e Electronic Chart Display Information System, tá certo? É mais ou menos um display assim. Olha lá. Respostas às demandas, cartas digitais, Electronic Chart System. Navegação em tempo real, capacidade de alarmes, como eu falei, vocês vão ver lá quando estudarem o ECDIS, né? Todos os alarmes possíveis, eu não sei de cabeça não, porque eu nunca fiz aquele curso de ECDIS, mas eu devo fazer. Integração de sensores, é muito importante, tá? Integração de sensores foi aquele que eu já mostrei lá no outro slide, né? As cartas digitais são cartas náuticas digitais produzidas e atualizadas pelo Serviço Hidrográfico, no Brasil a DHN, para uso em sistemas eletrônicos de navegação, o SS ou ECDIS, né? E outros, de acordo com as normas internacionais da Organization Hydrographic International, né? Organização Internacional de Hidrografia. As cartas digitais apresentam-se em formato raster ou vetorial, isso é importante, tá? As raster, imagem ou cópia georreferenciada da carta em papel, imagem tipo bitmap, é um tipo de produção, né? Idêntica à carta em papel. Produção rápida e exige sistemas computacionais mais simples. Exemplos de formato, o BSB, utilizado pela MB, NOAA BSB, que é isso que a Marinha faz. Que a Marinha tem várias cartas raster no próprio site da DHN, se alguém entrou lá já, pode ter acesso às cartas raster. Eles te dão gratuitamente essas cartas nesse formato NOAA BSB. NOAA é National Oceanic and Atmospheric Administration, mesmo o formato proposto pelos Estados Unidos, né? E essa BSB. Então, esse é esse formato que é utilizado nas cartas raster do Brasil, tá? Imagem tipo bitmap, quer dizer, daí ele mostra aqui como é que ela é feita aqui, esse auxílio à navegação, matriz de pontos, né? Então, é uma
cópia, né? E tem essa possibilidade, você pode ver uma carta raster na visão noturna, na visão crepuscular, que fica entre o mais escuro e o mais claro, e a visão diurna. É mais ou menos o GPS do carro, né? Que quando entra no túnel ele apaga, aparece outra forma, né? Olha lá, que é mais escuro, então você tem a possibilidade de ver nessa forma, ou nessa forma crepuscular, ou na forma diurna. Como eu falei, o GPS do carro, né? Aquela forma, aquele que faz aquela alteração para quando está escuro, tá certo? Então essa é a carta raster, carta digital raster. As cartas náuticas raster estão disponibilizadas gratuitamente para download no formato NOAA BSB versão 3.0. Sua utilização não dispensa o uso concomitante das cartas náuticas em papel, atualizadas até o último aviso aos navegantes. Tá? Então, se você está navegando com raster, você tem que ter a carta náutica atualizada até o último aviso aos navegantes. Como a gente já falou, que atualiza a carta náutica é aviso aos navegantes, aquela publicação quinzenal. Recomenda-se especial atenção para a necessidade de adoção do Datum WGS-84. Isso é importante, pessoal. Lembra aquele navio chileno. Tanto no receptor GPS ou GNSS, como eu falei, aqui na Bacia de Campos tem muitos navios operando com esqueci o nome do Global Navigation Satellite System russo. Ele trabalha, aí em vez de ser o GPS, é o GNSS russo. Quanto no programa de visualização utilizado. Então, lembro que a gente tem que utilizar no receptor do sistema de satélite o datum correto. Então, quando você está usando carta raster, tem que, digamos assim, utilizar esse WGS-84. Você não pode dar problema para você na hora de você estar navegando, achando que está num lugar e está em outro, tá certo? Carta digital raster, assim que é essa aqui que ele se apresenta. Vocês podem ver lá no formato da DHN, tá? Tá certo? Que é mais ou menos da DHN fica assim, fica bem mais clara, parece uma carta em papel mesmo, tá? Aí é só para mostrar aí as diferenças, né? A DHN faz E cartas digitais, as cartas raster publicadas pela Marinha do Brasil estão disponíveis no portal da DHN na internet. Eu mesmo já baixei algumas, já olhei, é só entrar lá no portal da Diretoria de Hidrografia e Navegação e você tem acesso, tá? Tá lá, cartas para baixar, tá aqui, ó, download, você faz o download, você tem acesso às cartas do Rio de Janeiro, da Baía da Guanabara, dá para ver o Ciaga lá, tá? Pode fazer isso. Aqui é só para mostrar que a carta raster é uma cópia, já a vetorial é uma base de dados, então ela fica de uma forma mais confortável, mais agradável, né, para você trabalhar a vetorial, é por isso que ela é mais recomendada. Como é que é uma carta vetorial? É um banco de dados, uma base de dados visualizado como imagem. A produção é mais demorada, não é só uma cópia, exige sistemas computacionais mais robustos, facilidade de atualização, então, quer dizer, se tem qualquer coisa errada lá, você vê informação que teve um casco sobrado, um navio afundou e ficou ali na latitude, longitude e tal, então você pode entrar no sistema e colocar o casco lá, tá certo? Facilidade de atualização. Pode-se interagir com os elementos da carta, você pode interagir com alarmes, por exemplo, né? Você quer colocar, eu quero saber quando eu chegar a 20 milhas da costa, daí você bota lá um alarme e interage com os elementos da carta. O elemento da carta é a costa. A distância, você pode querer saber quando você chega a 20 milhas. E tem outras informações que vocês vão aprender lá no curso de ECDIS, que eu não sei falar muito bem sobre isso, porque nunca fiz o curso de ECDIS. Flexibilidade na manipulação da informação, fim dos bacalhau. Bacalhaus é exatamente essa coisa que eu falei, esse exemplo aqui de colocar um casco sobrado. Por exemplo, na carta de papel, se aparece um casco sobrado, a DHN, no aviso aos navegantes, te manda um pedaço da carta com o casco sobrado desenhado para você colar na carta. Bacalhau é esse papel que você recebe no aviso aos navegantes para atualizar a carta de papel para colar. O fim dos bacalhaus foi esse exemplo que eu dei, a facilidade de atualização. Se você descobre que tem um casco sobrado, te avisa, daí você pode colocar você mesmo lá, coloca na sua carta digital, na sua carta vetorial, esse casco sobrado na posição indicada que você recebeu, tá bom? O formato é esse aqui, que é S57, que é da OHI, adotado pela MB. Formatos proprietários, esse aí. Tá? Então é só para mostrar então que a vetorial é assim, raster é assim, fica mais simples os vetoriais, os pontos, as linhas e os polígonos, né? É só isso, é coisa de trabalho científico para transformar uma carta em uma carta digital, né?
E aqui está aquele slide inicial, essa é a carta raster, que parece mais nítida, né? Mas a carta vetorial, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que ela é mais confortável, é mais amigável para trabalhar do que a raster, tá certo? As cartas náuticas eletrônicas são categorizadas de acordo com o seu propósito de uso, que guarda correlações com as escalas das cartas em papel. Electronic Navigation Chart. Essa publicação S57, que é o padrão de confecção das cartas, né, escreve os padrões para utilização no intercâmbio de dados hidrográficos, para que todos os países, né, tenham as mesmas coloquem nos seus sistemas, né, de carta digital as mesmas qualidades, as mesmas exigências, né? Aqui, ó, intercâmbio de dados hidrográficos digitais entre serviços hidrográficos e para a distribuição de dados e produtos digitais para fabricantes, navegantes e outros usuários de dados. O terceiro, Plano Cartográfico Nacional Brasileiro, prevê a conclusão de 198 cartas náuticas eletrônicas. Aí se inclui raster e ENC, né? Electronic Navigation Chart, cartas vetoriais. As cartas náuticas eletrônicas, ENC, Electronic Navigation Chart, ou cartas vetoriais, são disponibilizadas exclusivamente por intermédio de distribuidores internacionais dos Centros de Coordenação Regional, Regional ENC Coordination Centers, International Center for ENCs, ICENC, operado pelo Serviço Hidrográfico do Reino Unido. Tá? Então, as cartas náuticas eletrônicas mesmo, que são feitas aqui no Brasil, têm que ser compradas nesse site aqui. E aqui como é que é mostrando agora todo o potencial, né, da DHN, né, olha só, produzindo cartas náuticas em papel, cartas náuticas raster e cartas náuticas vetoriais seguindo o S57, né. Aqui chegam as informações hidrográficas por meio daqueles navios, do grupamento de navio hidroceanográfico, por meio das equipes de terra que são da base de geografia da Marinha, as informações de segurança da navegação que vem do CAMERE, que tem a parte da segurança da navegação, da parte de auxílio à navegação, informações cartográficas, que o próprio CHM, né? Então a DHN toda juntada aqui, um software pronto, ela produz cartas náuticas em papel, cartas raster e cartas vetoriais, cartas náuticas vetoriais, tá bom, pessoal? E aqui está, 198 ENC, Electronic Navigation Chart, cartas vetoriais, gerais, costeira, aproximação, porto e atracação, tá certo? 198. O e-Navigation, né, a gente conversou um pouquinho na primeira aula, né, essa, digamos assim, a atual maneira de ver a navegação, uma maneira mais apurada, mais garantida, de ter o e-Navigation, como eu já falei, não é eletrônica, apesar de que é para usar sistemas eletrônicos, para aprimorar o sistema, mas o aprimorar, esse é de aprimorado, aprimorar, enhanced, né? Enhanced Navigation. Então, é a navegação aprimorada, utilizando equipamentos eletrônicos, sim, mas utilizando principalmente o conhecimento de quem está usando os equipamentos eletrônicos. Não adianta equipamento eletrônico, né, só em navio sem unmanned, né, sem ninguém a bordo, né, mas quem tem a bordo, quem vai decidir o que o navio faz é quem está recebendo aquela informação dos equipamentos eletrônicos, né. Então, o equipamento eletrônico é importante, mas mais importante é a pessoa que está recebendo aquela informação, o oficial de náutica que está lá decidindo se vai para boreste, para bombordo, se vai manter o rumo, se vai parar a máquina, se vai acelerar a máquina ou se vai diminuir a máquina, então, ou se vai manter a mesma marcha, tá certo? O e-Navigation, então, é a navegação no estado da arte, estado da arte atual, né? Ela é um sistema de posicionamento eletrônico robusto e redundante, que apoia lá, né? Tem um EC diz que tem informações precisas, né? Estrutura de comunicações terra-navio, Automatic Information System, que vocês vão ver depois o que é isso, Vessel Traffic Service, e o diferencial GPS. O GPS, na verdade, é o diferencial GNSS, que é uma precisão maior na posição que você recebe do satélite. A posição do satélite já é bastante precisa, mas com DGNSS ou DGPS tem uma precisão ainda maior, né? Cobertura global de cartas eletrônicas. Vai então aqui para o nosso ECDIS ou SS, né? Electronic Charting System. A Navigation é o quê? Coleta, integração, intercâmbio, apresentação e análise harmonizado de informações marítimas, né? A bordo e em terra, por meios eletrônicos, com o propósito de aprimorar, aqui vem o de aprimorar, enhanced, a navegação de berço a berço do cais e serviços relacionados, para a proteção e a segurança no mar, bem como a preservação do ambiente marinho.
E as cartas náuticas eletrônicas, só para mostrar, esse aqui é um navio Escola Brasil, foi um amigo meu que tirou essa foto aqui. Na verdade, a posição que ele está aqui é exatamente, está vendo aqui, do lado aqui, o Observatório de Greenwich, ele está exatamente na longitude 000. Ó. O Observatório de Greenwich está aqui e o navio está aqui está na carta. Ele está vendo ali, aqui na carta, então ele está vendo aqui, ele está passando exatamente o Enea Brasil estava aqui, estava passando praticamente sobre a longitude 000, certo? É só ver aqui o valor da longitude que está aqui, certo? Está um pouquinho para cá, porque a longitude 000 é sobre onde passa aqui no Observatório de Greenwich, tá? Aqui são outras informações que a carta eletrônica pode dar, certo? Pode dar como informação, certo? Aqui os auxílios à navegação, a profundidade, até a tábua de marés, você tem acesso aqui à tábua de marés para aquele local, a London Bridge, como é que vai estar a tábua de maré naquele momento, naquela hora, certo? Outras informações que podem ter acesso nas cartas náuticas, que é nas cartas náuticas vetoriais, né? São várias integração de sistemas que você pode ter acesso aí, inclusive corrente de maré, né? Aquela tábua de corrente de maré que a gente viu, que é feita de forma mais atualizada aqui, né? E finalmente, pessoal, falando então, né? Como eu disse, a carta náutica tem um valor muito grande, né? Porque é ali que você vê onde você está e para onde você vai. E aí você tem, assim, toda a base da segurança da navegação. Mas temos outras publicações que são fundamentais também, né? A tábua de maré, o roteiro, Costa Norte, tem Costa Leste, Costa Sul, o almanaque náutico para navegação astronômica, a lista de faróis, a lista de equipamentos eletrônicos. Então a gente tem várias publicações que vocês vão ver ainda, por isso que eu falo que navegação a questão é tudo muito fácil, mas é uma amplitude de informação muito grande e vocês, como oficiais de náutica, como responsáveis pela navegação que vão estar lá, né, à frente dos seus navios, como eu falei, recebendo toda aquela informação dos sensores, ou à frente de um ECDIS, né, olhando lá o ECDIS, recebendo as informações e vocês tendo que decidir quais serão o próximo passo que você vai dar, a próxima decisão, que afinal de contas o decisor é você, certo? Tudo que vem como informação ali é apoio à decisão, tá certo? Então, esse slide, então, publicações náuticas aí, a gente encerra esse nossa aula 2.8, que é sobre cartas digitais. É só uma notícia, vocês vão ter um curso inteiro de navegação eletrônica, né? Certo? A gente tinha que falar de cartas digitais porque elas estão exatamente, né? Mas a gente vai falar mesmo na próxima aula de cartas em papel, certo? Então, só relembrando mais uma vez, levem para a sala de aula instrumentos de precisão, lápis, borracha, compasso, régua paralela, certo? Cada turma vai ser dividida em duas, né? Vão lá para Golf 104, que é lá no bloco Golf. Eu vou estar lá esperando vocês para a gente fazer os exercícios, então, na carta náutica. E treinar, então, é importante que vocês tenham esse adestramento, esse treinamento, façam essas aulas com bastante, sabendo já, porque lá eu quero que vocês levem suas dúvidas sim, mas dúvidas, não dívidas, certo? Quem for para a aula tem que saber tudo que foi ensinado até aqui, certo? Inclusive está gravado, pode ver antes, certo? Pode ver mais de uma vez se quiser, certo? Eu sei que é difícil, eu sei que é muita coisa, eu sei que muitos alunos reclamaram do volume de matéria, mas eu falei desde o início, o volume não tem como controlar. É essa disciplina que a gente tem que ministrar. Eu tentei ser o mais claro para vocês, mais objetivo, tentando colocar aquilo que é importante para vocês, para a gente poder fazer agora a nossa parte prática de navegação. Então, quando chegar lá, a gente vai colocar o dado e vamos tentar resolver. Eu vou ajudar na medida do possível, mas, obviamente, não pode ter dúvida. O que é norte verdadeiro? O que é norte magnético? O que é agulha? O que é bússola? Não pode. Tem que saber isso aí, tem que chegar lá sabendo. O que é latitude? O que é longitude? O que é ortodromia? O que é loxodromia? Tem que chegar lá sabendo. A aula já foi dada, tá? Então, eu vou, na verdade, ali na carta, a gente tem parte também, essa parte de usar a régua paralela, tanto no livro do Migues como no livro do professor Renan, tem lá um módulo lá de como usar, mas lá a gente pode também dar uma olhada, ensinar, tentar ensinar. Mas quem chegar lá sabendo é melhor, já sai com uma vantagem, tá certo? Então, até quinta-feira, pessoal, obrigado pela atenção de todos, agradeço às senhoras e aos senhores. Na quinta-feira a gente vai se ver pessoalmente. Estaremos lá para fazer os nossos exercícios na carta náutica. Isso é que importa. Muito obrigado e até quinta.